ferida é a ferida do abandono. O que é o abandono? É exatamente como se você se sentisse deixada de lado. É como se você não fizesse parte, né? É como se tivessem te esquecido. Como se fosse algo que não queriam. E isso é um sentimento muito comum de você sentir pelo responsável oposto, né? Pelo seu genitor oposto. Então, no caso da Ana Paula, que é uma mulher, ela vai sentir em relação ao pai muito mais a questão de abandono. Naquela coisa do eu não posso mais, eu não dou mais conta. É como se o pai fugisse da responsabilidade. E aí vem essa sensação de abandono. E o que é interessante a gente lembrar é que não é uma regra, não quer dizer que isso acontece sempre assim. Mas, por exemplo, uma criança... E aí eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. O meu pai morreu, eu ainda não tinha nem 3 anos, tá? E aí nasceu a minha irmã. Meu pai morreu em abril, minha irmã nasceu em maio e eu fiz 3 aninhos em junho. Pra vocês verem que eu ainda era muito pequena. E de repente eu me senti abandonada por pai e mãe. Porque, gente, uma criança de 3 anos, ela não tem mais a mesma atenção da mãe de quando ela era sozinha se aparece um bebezinho. E o meu pai, como morreu, ele simplesmente tinha desaparecido da minha vida. Então, eu simplesmente me senti duplamente abandonada. Eu me senti sozinha. Eu me vi obrigada a crescer. Então, eu era uma criança que não gostava de brincar. Até quando era de brincar, eu brincava de quê? De ser professora. E aí, eu tinha uma amiga que também gostava de ser professora. E eu só não era professora porque eu não conseguia discutir com ela. Como eu tinha o padrão da rejeição também, o que acontecia? Eu era a boazinha, a que aceitava tudo, a que não lutava pelo seu território. Então, quando ela falava, eu vou ser a professora, eu simplesmente permitia. Eu nunca disse, não, eu quero ser também. No final das contas, eu achava que eu não ia ser capaz, que eu não tinha valor suficiente para aquilo. Por quê? Porque eu me sentia abandonada, eu me sentia rejeitada, eu me sentia de lado. Isso acontece também quando é uma criança que acompanha, por exemplo, os pais doentes. Sabe aquela criança que viu pai, que viu mãe doente muito tempo na cama, que fica ali o tempo todo com receio de que esse pai, que essa mãe morra? Essa criança também pode se sentir abandonada. E lembrando, por que eu tô falando pode? Porque tudo depende da percepção. Alguns sentimentos eu interpreto de um jeito, e a mesma situação, qualquer um de vocês pode ter passado igualzinho e interpretar de outro. E é por isso que eu tô dizendo que é na maioria das vezes, não quer dizer que é a regra e que não existe exceção, certo? A outra coisa que é muito comum da ferida do abandono, gente, é a gente lembrar que o abandono vem com a emoção de tristeza. Por quê? Porque entre as leis universais tem uma lei que é belíssima e que é uma das leis que regem a vida, é que todo mundo quer pertencer. E aí, quando você se sente abandonado por alguém, você se sente não pertencente. E quando você não sente não pertencente, sabe o que acontece? Vem uma tristeza profunda, porque é como se você não tivesse origem. É como se você não tivesse aquele seu refúgio de esse é o meu lugar na vida. E quando isso acontece, você simplesmente sai de lado, você simplesmente começa a se isolar cada vez mais, porque você acha, ninguém me ama, eu não pertenço, eu sou diferente, e você começa a se isolar cada vez mais. E é interessante lembrar, deixa eu olhar aqui que eu botei, que entre as feridas do abandono, o que é que acontece? Para você precisa se sentir importante. Você precisa sentir que o outro tá ligado a você. E sabe o que é que você faz? Você se torna uma pessoa dependente. Normalmente, esses relacionamentos que você percebe, a dependência emocional instalada, os parceiros passaram e tem a ferida do abandono. Então é aquele parceiro que quer controlar tudo e ao mesmo tempo quer te agradar o tempo todo. Então você faz de tudo pro seu parceiro exatamente para ele notar a tua importância. Você tá ali querendo agradar ele a todo custo,
Pra quê? Pra você se sentir importante a partir dele. Você tá ali fazendo tudo pra ele. Então, se você é esposa, você acaba se comportando como se fosse a mãe do seu parceiro. Você começa a cuidar da casa, dos filhos, dele. Você liga, marca o médico, você arruma a roupa dele, você passa, você lava. Você vira um polvo pra dar conta de tudo. E nesse caminho você esquece que a pessoa mais importante da sua vida é você. E sabe o que acontece? No início tudo é lindo, tudo são flores. Mas isso começa a ficar pesado. E aí você começa a falar pro seu marido: ah, mas você não me dá atenção. Ah, mas você não fez isso. Ah, eu fiz isso pra você e você nem me agradeceu. Ah, eu pedi pra você fazer aquilo pra mim e você não fez. Por quê? Você começa a cobrar do outro aquilo que você tá dando. Só que você tá dando muito mais do que você pode. Por isso que você adoece. Muitas vezes com ansiedade, com crises de pânico, com depressão, por causa dessa tristeza profunda, dessa falta desse sentimento de pertencer. E olha o impacto de uma ferida emocional, que uma ferida emocional tá trazendo na tua vida. E fala pra mim, alguma de vocês sentiu já essa ferida do abandono? Percebem ela na vida de vocês, modelando aquilo que vocês vivem? E deixa eu chamar a atenção de vocês, que quando a gente fala dessas feridas da infância, é importante ficar atenta que essa ferida do abandono, ela vem com o sentimento de desproteção. Porque o abandono, e no caso aqui, vou dar o meu exemplo, que sou mulher. Quando a figura do meu pai desapareceu da minha vida porque ele morreu, eu comecei a me sentir abandonada. E esse abandono começou a aparecer na minha vida naquela forma de que eu tô desprotegida. Eu comecei a ter medo de tudo. Então, eu tinha medo de dirigir, eu tirei a carteira. E aí eu fiquei anos sem dirigir com a desculpa de que eu comprei um apartamento. E aí, em vez de comprar, eu falei, não quero financiar um carro, então eu ficava andando de ônibus. Depois eu comprei o carro e precisei, por exemplo, estar com alguém, primeiramente, para conseguir ter coragem de dirigir. Inclusive, eu já tinha anos dirigindo, mais de 20 anos dirigindo, quando eu vim morar aqui em Salvador. E meu carro ficou 1 ano na garagem porque eu tinha medo de andar em Salvador, por conta das ladeiras. E aí eu pergunto pra vocês, um adulto que dirige, que pega estrada, vai ter medo de dirigir o carro por conta de ladeiras? É um adulto mesmo que tá com medo, gente? Ou é uma criança que se sente desprotegida, que sente a falta da proteção que era necessária para ela conseguir ocupar os territórios dela? E o que acontece? Como eu não me sentia protegida, eu tinha medo. Só que o que acontece? Quando você tem medo, você começa a se esconder da vida. Você começa a ter medo de tudo. Então tudo que era novo, tudo que era desconhecido, toda vez que eu tinha toda vez que eu tinha um desafio que era diferente, eu simplesmente me escondia. E você? Do que você tá se escondendo? Será que não tem nenhum desafio hoje na sua vida que você tá deixando de enfrentar? Às vezes é o medo de dirigir. Às vezes é o relacionamento que tá ruim e você não se posiciona. Às vezes é o chefe que tá te pisando, tá te massacrando de uma forma que é inclusive, como é que eu vou dizer? Imprópria, mas você não consegue se manifestar. Você finge que tá achando aquilo bonitinho. Será que esse medo não tá impactando a sua vida? E o que acontece com essa pessoa que tem esse medo? Ela simplesmente é uma pessoa, que tá aqui, de ombro baixo, que não responde. Por quê? Porque é uma pessoa que reprime a raiva. Isso mesmo. É uma pessoa que tem muita raiva reprimida e ela acha que ela tem que ser muito boazinha. Para quê? Para que ela não coloque essa raiva pra fora e espante e afaste as pessoas. Porque é uma pessoa que é dependente emocional. E aí, muitas vezes, é aquela pessoa que tem bruxismo. De repente, os dentes estão todos comidos. Por quê? Porque na natureza, gente, os dentes, eles são para indicar exatamente a sua proteção. Os dentes, quando um animal tá com raiva, o que ela faz? A primeira coisa que faz é mostra os dentes. Olha um cachorro, quando ele vai atacar, ele mostra os dentes. E como você acha que você não pode ter raiva, você simplesmente guarda tudo isso pra dentro de você. E aí vem o bruxismo, vem problemas na parte de estômago, de esôfago,
Sabe aquela pessoa que tá sempre com gastrite, com refluxo? É exatamente a raiva que tava aqui na mente, que ela devia ter colocado pra fora na hora de falar algo pro chefe, pro marido, que tava incomodando e ela não falou. E ficou aqui, ó, engasgado, ó, como se regurgitando, subindo e descendo, e aquilo martelando ali na cabeça dela, e ela adoecendo o corpo físico, porque ela não conseguiu botar pra fora aquilo que era necessário. E olha como você tá sendo impactado por aquilo que não na sua cabeça não existe mais no mundo real. Só que não. Se você não olha para o seu passado e cura as suas feridas da infância, você simplesmente vai ficar preso nesses padrões de comportamento.